nós vamos encontrar citações do Pentateuco em outros textos. Então, para costurar direitinho a teoria, ela tinha que ser mais complexa. Mas peraí, os outros textos que citam leis que estão lá em Levítico, que citam leis do Êxodo, como é que fica isso aí? Não, isso aí são outros documentos que foram surgindo, que também fazem parte de uma linha teológica, vamos dizer assim. São vários grupos que foram formando o Pentateuco. Então aqui, esse documento D vai para lá, pode avançar, junta com P, junta com JE, para um pouquinho, aí vai surgir o mágico. Esse cara aqui é quase dele, é quase Deus. É chamado redator. O redator vai fazer o quê? Ele vai lá pegar uma parte do P e vai fazer uma redação. Pode continuar. Ele vai pegar o D, vai fazer uma outra redação. E ele vai pegar o JE, o P e o D, e vai fazer uma outra redação. E surge a Torá. Está dando para entender a teoria como ela é problemática, né? Ela não é tão simples. A gente vai lendo e vai vendo, mas ela tem uma parafernália muito grande. Isso aqui é uma simplificação. Teve vários autores que fizeram subdivisões. Então vai ter o J1, 2, 3, o E1, 2, 3, um documento H que mistura ali com a história deuteronomista, e aí subdivisões das subdivisões. Isso aí depende do autor, vai mudar, mas no geral os autores vão seguir a linha de Wernhausen. E a Torá, para eles, é o fruto de um desenvolvimento de vários textos que foram surgindo durante a história. Pode avançar? Após mais de 130 anos, a obra de Wernhausen continua sendo referencial teórico para os estudos da crítica textual do Antigo Testamento. Geralmente em algumas traduções de textos. Você vê que hoje no Brasil está sendo comum tradução de textos em alemão. Se você for lá na ficha catalográfica de muitos livros, pode ver que os autores são alemães, às vezes obras que têm mais de 100 anos, e que só agora estão chegando no Brasil, por meio de várias editoras. Não é uma editora só, várias editoras têm traduzido essas obras, principalmente as obras que dizem respeito ao Antigo Testamento, também do Novo, mas muitas obras do Antigo Testamento estão sendo traduzidas por várias editoras brasileiras, e elas têm essa teoria. Só que você lê lá, se você não souber o que é, você não vai entender o que o cara está falando. E nós temos no Brasil um público leigo, muito amplo nas igrejas. Muitos pastores, muitos se dizem autodidatas, estão estudando, e eles vão lá na livraria, e está lá, esse aqui ainda não está em português, mas está lá na livraria, não tem tarja preta, né? Devia ter tarja preta, venda sobre prescrição teológica ortodoxa, prescrição do pastor Enéas, né? Mas não tem, está lá grandes editoras estão lá no meio desses livros. Tem editoras que publicam livros que são de uma linha mais conservadora e também publicam livros de uma linha mais liberal. E editoras fazem parceria com outras editoras católicas, principalmente, para publicar outros materiais que também são dessa linha. Mas não pense, os irmãos, que é fácil identificar que um determinado autor é de uma linha mais liberal, não, porque a linguagem é muito técnica, a abordagem ela é difícil muitas vezes, e as pessoas vão ler e muitas vezes elas vão ensinar. Mesmo alunos no seminário às vezes apresentam certos trabalhos, né? Os professores conhecem muito bem, e ele está explicando certas coisas lá. Filho, você sabe do que é isso aí? O que é que você está falando? Esse termo que você está usando? Esse documento, essa fonte, o que é isso? Ah, é um achado arqueológico, professor. Não, filho, não é.
isso aí é a linha tal, você tem que explicar para os alunos, porque não é muito fácil identificar essas correntes diversas dentro da teologia. Mas se o aluno no seminário tem dificuldade, você imagina um pastor de igreja, o professor de escola dominical, muitas vezes sem nenhum preparo teológico, vai lá na livraria, vê um estudo lá sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, compra esse livro, eu vou usar na escola dominical, era o que eu precisava, é de Deus. Aí ele vai lá, lê isso aí, não entende muito bem, começa a explicar como se fosse aquilo ali algo ortodoxo, bíblico, e começa a falar nesses termos sem muitas vezes saber o que ele significa. Pode avançar? Eu vou citar algumas fontes e vou falar das linhas em que cada uma dessas fontes pertence. Fontes de traduções e textos que nós temos em português, tá? Tenho, claro, uma infinidade de textos ainda não traduzidos em inglês, em alemão, mas eu vou usar os exemplos em português. Por exemplo, um autor aí fala que Gênesis 38, é Gênesis mesmo que ele usa, tá? Ele fala que já examinando, é geralmente classificado pelos especialistas como um documento javista ou J. Após a fusão de J com E, o documento elohista, no episódio antecedente. Mas mesmo que o texto seja realmente de origem heterogênea, acho que já fornecemos provas suficientes da brilhante composição da história como uma complexa totalidade artística. Você imagina um pastor, um professor de escola dominical lendo isso aqui, sem saber o que é J, e o que é E, e o que é esta fusão. Pode avançar para ver o autor. É o texto do autor, né? A arte da narrativa bíblica. Um excelente texto, excelente. Só não é melhor porque ele ainda está preso à teoria das fontes. Porque na verdade ele está explicando a arte da narrativa, a Bíblia como uma literatura, e como a Bíblia se encaixa, e como cada parte da narrativa está ali para desempenhar um papel importante. Mas ele ainda tem que ficar preso por causa da academia à teoria das fontes. Então, muitas partes, o autor estraga a sua própria análise literária da Bíblia por adotar e por estar preso ainda a esta visão. Ele é um professor de literatura hebraica, muito conhecido. Esse livro é muito interessante, a abordagem que ele faz da narrativa, da construção da narrativa bíblica, mas ainda ele tem que estar preso aos dogmas da academia. Esse que o irmão um pouquinho falou aqui. A academia também tem seus dogmas. Você não pode negar esses dogmas, se você não vai ser bem visto na academia. Então ele ainda está preso a essa teoria das fontes. Então é um autor de linha judaica. Pode avançar. Um texto recente, esse texto aqui é de 2012, 2011, esse a data aqui está na bibliografia final. Chama A Invenção do Povo Judeu, um livro que causou muita polêmica nos meios judaicos, que ele vai dizer que a identidade judaica é uma invenção religiosa que foi sendo construída durante a história. E ele vai usar o Wellhausen como parâmetro também, dizendo que ele mostra isso aí, né? Ele fala que o Wellhausen resumia estudar uma simples, complexa e original, quase um século de críticas, recolocando em questão a data da escrita das diversas partes da obra antiga. Por meio de uma brilhante análise filológica, ele começou a pôr em dúvida alguns relatos bíblicos e levantou a hipótese de que passagens centrais do Antigo Testamento haviam sido redigidas muito tempo depois dos acontecimentos que descreviam. Veja bem, isso aqui não é nenhum teólogo, é um historiador. E ele está usando a teoria de Wellhausen para falar de história de Israel. Tá? Depois tem outros que também vão usar. E esse é um historiador também de linha judaica. Pode avançar? Aqui é um pouco mais extenso. Essa é a introdução da Bíblia de Jerusalém. Vocês conhecem? A Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus. É uma Bíblia de linha católica, feita por estudiosos franceses
em Jerusalém, por isso chama a Bíblia de Jerusalém. Eu não vou ler tudo que é grande, mas se você der uma visualizada, você vai perceber o seguinte: ele está falando lá, né? O javista, depois o eloísta, depois a junção dos documentos num só, JE, depois no tempo de Josias, o Deuteronômio, então vai acrescentar o JED, e depois do exílio, aí ele está colocando o documento sacerdotal para depois do exílio. Então, o documento P, gerando a clássica formação JEDP. Nessa introdução da Bíblia de Jerusalém, depois você pode ver com mais calma, os próprios autores vão reconhecer que a teoria é fraca nos seus argumentos. Eles mesmos vão falar, olha, tem muito problema a teoria Wellhausiana, essa teoria documentária, mas por falta de uma outra, vão ficar com essa mesmo. Não tem, tudo vai tudo mesmo, né? Então, por falta de uma outra teoria, quer dizer, por falta de outra teoria que não seja a tradicional. A tradicional não serve. Tem que ser uma outra que não seja a conservadora, que eles chamam, ou a fundamentalista, que eles chamam. Então, se não tem uma outra que não seja conservadora, vamos ficar com essa mesmo, por falta de uma teoria que explique a origem do Pentateuco. Então, isso aqui é uma Bíblia, é um texto católico. Aqueles dois outros que eu mostrei para vocês são textos judaicos. Este é um texto católico. Pode avançar. Vai devagar para dar o clima. Aqui é um texto longo também, mas em tempos passados, é interessante como o autor começa. Tanto na tradição judaica como na tradição cristã, esses 5 livros eram chamados de os livros de Moisés, que não é de se admirar, pois começando com seu nascimento, Êxodo 2, 1, 2, indo até sua morte, Deuteronômio 34, 5, Moisés é a figura dominante desses livros, servo de Deus, maior profeta de Israel, o homem com quem o Senhor Deus falava face a face. Foi ele que, por meio de seus milagres e maravilhas, libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito e os levou até a terra prometida. Foi ele, por meio de quem o Senhor deu ao povo de Israel todas as suas leis e mandamentos. Lindo, não é? Bonito, não é? Moisés, homem de Deus. Continua. Aí o autor continua. Aí, para um pouquinho. Mas isso não quer dizer que Moisés escreveu tudo que está nesses 5 livros. Ele já começou. Desde Gênesis 1 até Deuteronômio 34, 12. Os estudiosos, tanto judeus como cristãos, levam em conta fatores literários e históricos que sugerem vários escritores e redatores desses livros. A existência de 2 ou mais relatos diferentes de uma mesma história sugere o uso de mais de uma fonte, escrita ou oral. Um exemplo disso é a história da criação, então, os 2 relatos ali. Você lembra isso aqui? Se não souber do que ele está falando, nem dá a impressão de que ele está falando da teoria documentária, tá? Mas é isso que ele está dizendo aí, que tem relatos diferentes de uma mesma história. Essas são as mesmas afirmações de Wellhausen. São as mesmas afirmações da teoria documentária, que relatos diferentes provam de que foram usados fontes diferentes e depois agrupados por um redator, não é? Aí que ele está dizendo. Pode avançar. Essa é a Bíblia de Estudo da NTLH, a introdução dela. Aquela azulzinha que a gente ganha. Sabe qual que é? É a introdução dela, os autores de linha protestante, né? Que está na introdução dessa Bíblia. Olha, é uma Bíblia de uso popular, né? A Bíblia para ser usada na igreja. O pessoal geralmente diz que a Bíblia é mais fácil de entender e de ler, então você dá para o novo convertido para ele usar, tá? E ela, na introdução, está negando a teoria mosaica do Pentateuco, tá? E começa a ficar um pouquinho mais sério, porque já nós estamos saindo do campo de outras religiões para o nosso quintal. Estamos agora no nosso quintal. Nosso quintal também tem isso aqui. Mas vocês vão falar, não, mas isso aí você pegou uma citação isolada, não é bem assim. Então continua aí. Você pode ler também.
primeiros 5 livros da Bíblia aparecem como história única e coerente, como se produzida por um único autor, sem a necessidade do editor. Porém, há muitos estilos diferentes de escrita e algumas